primeiro eu queria agradecer muito a presença da Cinti e da Ana Cristina aqui, para conduzirem essa conversa com a gente sobre um tema muito importante, que é a gestão escolar, o papel dos diretores na aprendizagem dos alunos, enfim. E também queria agradecer muito todo mundo que está aqui com a gente, quem acompanha semanalmente os seminários, enfim, para quem chegou hoje pela primeira vez, mas então, muito obrigada por estarem aqui. Acho que quem acompanha a gente com frequência já está cansado de ouvir o que é o escritório de evidências, mas eu sei que sempre tem gente nova chegando por aqui, então acho que é sempre importante de compartilhar um pouquinho o que é essa iniciativa, de onde que vem tudo isso, o que a gente busca fazer dentro da secretaria e, principalmente, como que a gente busca fomentar uma gestão baseada em evidências, como diz o próprio nome da área, né? Então, basicamente, o nosso objetivo é tanto fomentar a geração de evidências, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas também atuar na formação de servidores para tomada de decisões com base em evidências, em dados, em estudos, e aí, enfim, levando em consideração o que funciona e o que não funciona em termos de política educacional. E aí, acho que já fica claro que o papel dos seminários é justamente esse, trazer mais para perto dos servidores da nossa rede um conhecimento muito importante, mas que raramente chega ao conhecimento de todo mundo. Então, é justamente por isso que a gente está aqui na nossa 24ª edição, sempre convidando pessoas que têm um conhecimento muito útil e principalmente concreto para compartilhar. E aí, fazendo um parênteses, um merchan da área, nessa mesma linha de formação, eu também queria lembrar para todo mundo que a gente lançou essa semana a Biblioteca Virtual do Escritório de Evidências. Então, a gente selecionou uma série de artigos, teses, papers, enfim, de trabalhos com referências confiáveis para serem consultadas no momento da tomada de decisões, porque a gente sabe que, muitas vezes, essa busca por evidências robustas e confiáveis é difícil. Então, infelizmente, por enquanto, a biblioteca ela só está disponível para pessoas que são da nossa rede, mas, enfim, nosso plano no futuro é abrir isso para o público em geral. E aí, para quem for da nossa rede, é bem fácil de acessar, vocês entram na intranet da Secretaria da Educação, faz login, e aí lá na barra de ferramentas tem uma seção que chama Biblioteca, e aí dentro dela vocês vão encontrar a pasta do escritório, aí é só se divertir, tem muita coisa lá, mais de 50 documentos, então, enfim, acho que, inclusive os artigos de hoje estão lá, enfim, acho que vai ser bem legal. E aí, com relação à parte de geração de evidências, que eu falei que eu ia comentar um pouquinho mais, que também é uma das nossas missões enquanto escritório, eu acho que é importante fazer um paralelo de uma das ações que foi desenvolvida dentro dessa frente com o seminário de hoje. Então, para quem acompanha a gente faz tempo, vai perceber que eu cheguei a comentar do desafio de dados abertos que a gente conduziu, foi a primeira edição, já estamos com várias coisas pensando em próximas edições, mas o tema foi justamente a influência da gestão escolar, olhando muito para o papel dos diretores, dos vice-diretores e dos coordenadores. A gente teve resultados bem legais com isso, vamos divulgar muito em breve, e o trabalho consistiu numa fase quantitativa da análise dos nossos dados, mas também a gente entrevistou 19 gestores. Enfim, acho que isso mostra o quanto que essa pauta da gestão escolar é muito importante dentro da secretaria, quanto é uma coisa que está sendo discutida, e por isso o seminário de hoje está muito alinhada com a nossa proposta enquanto escritório, a política da secretaria, enfim. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, já aproveitando para fazer uma breve apresentação sobre as palestrantes de hoje, a Cinti é professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, licenciada em Física e mestre em Educação pela FGV do Rio de Janeiro e é doutora em Educação pela PUC-Rio. E a Ana Cristina é professora adjunta de Pedagogia na pós-graduação da Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é graduada em Pedagogia pela Federal de Minas Gerais e mestre e doutora em Educação pela PUC-Rio. E aí eu queria fazer uma pequena correção com relação à informação que a gente divulgou ontem no material de divulgação em redes sociais, em que tinha uma inversão nas universidades das professoras. Então, eu reitero que a Cinti é docente da PUC-Rio e a Ana Cristina é da Unirio e não o contrário, como foi divulgado. E, por fim, antes da gente começar, eu queria só passar alguns recadinhos. O primeiro é que uma das principais premissas do escritório
dá liberdade para a produção científica, então isso significa que nem sempre as visões que a gente vai trazer aqui necessariamente representam a visão institucional da Secretaria, e que tudo bem, o nosso objetivo é simplesmente trazer uma gama bem variada de pessoas para discutir temas variados, sob diferentes perspectivas, mas, enfim, acho que esse é um ponto que é importante de ser colocado. E o segundo recado é que, ao final da apresentação das professoras, a gente vai abrir para perguntas, então vai aparecer na tela de vocês um link para envio dessas perguntas, anotem, compartilhem para a gente conseguir fazer uma discussão bem rica. Eu vou deixar alguns segundinhos aí. E aí, por último, eu queria lembrar a todo mundo que os seminários sempre ficam gravados, então, para quem chegou tarde, para quem perdeu alguma das edições anteriores, enfim, vocês podem consultar tudo, todas as edições anteriores, nesse link que também vai aparecer na tela de vocês. E aí, já compartilho que muito em breve a gente também vai começar a subir os links, os vídeos no nosso canal do YouTube. Então, vamos ficar com essas duas páginas, tanto o YouTube quanto essa página da Escola de Formação. Mas, enfim, por enquanto, está só nesse link da tela, então, enfim, compartilhem, assistam. E acho que é isso. Eu vou passar a primeira palavra para a Cíntia, depois a Ana Cristina vai falar com a gente, e aí eu volto com as perguntas. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A gente ficou, na verdade, muito feliz com o convite, e é sempre uma oportunidade bacana a gente poder partilhar alguma coisa que a gente vem estudando já, né, há muito tempo, né, e especialmente com aqueles que estão na ponta, né, do processo, nas escolas, fazendo o trabalho, especialmente aqueles que são gestores, que eu espero que tenha um número interessante de gestores nos assistindo também. Eu queria, assim, só a guisa de apresentação, além de ser professora e pesquisadora da PUC, eu acho, tanto eu quanto a Ana, na verdade, temos toda uma trajetória anterior na educação básica. Então, o interesse também, e digamos assim, eu acho que é interesse ao mesmo tempo, é um interesse científico, sem dúvida nenhuma, mas é também um interesse pessoal e um compromisso, na verdade, né, profissional e pessoal também, com a contribuição que a gente possa dar a partir desse lugar agora da pesquisa e também do ensino na universidade, da formação de futuros profissionais para a educação básica de um modo geral. Por isso, a importância para nós poder estar aqui hoje, e eu estou muito feliz. A gente, esse artigo, né, não sei se todo mundo já chegou a ter acesso, a gente não dá para, numa apresentação rápida, ficar trazendo todos os detalhes do artigo, então eu vou trazer as coisas que eu achei mais importantes para partilhar aqui e pensar com vocês e propor uma reflexão. Na verdade, a ideia de fazer essa pesquisa também vem do desejo de fazer e partilhar essa reflexão. Então, o artigo chama-se Gestão Escolar, Liderança do Diretor e Resultados Educacionais no Brasil, e é da Ana e meu. A gente apresentou esse artigo numa reunião da ANPED primeiro, e depois ele foi, então, transformado num artigo para ser publicado na Revista Brasileira de Educação. Uma coisa que é muito importante, quer dizer, que é o começo da conversa, na verdade, né, é que a escola, como vocês devem saber tão bem quanto a gente, né, ela tem fatores que acontecem, coisas que acontecem dentro da escola e coisas que acontecem fora da escola, né? E, de alguma maneira, isso se combina e se relaciona com os resultados acadêmicos dos alunos, né? Agora, houve um período muito grande na história do Brasil, do nosso país, em que, na verdade, a maioria das crianças de origem popular não tinham acesso à escola. Então, a gente só conseguiu chegar a quase 100% das crianças entre 7 e 14 anos, que era, naquele momento, a idade de escolarização obrigatória, né, em termos do acesso ao ensino fundamental no Brasil, na década de 90. Praticamente todos os países da América Latina, para a gente ficar só entre os vizinhos mais próximos, né, já tinham estendido a escolarização
do ensino fundamental a todas as crianças nessa idade. Então, a gente foi um dos últimos países, né? A gente tem vários lugares últimos na história da humanidade, na verdade, um dos últimos a banir, a acabar com a escravidão, né? Um dos últimos a finalmente estender o acesso ao ensino fundamental para todas as crianças, etc. Então, a gente está falando, no caso, né, de uma escola pública, de uma escola que hoje atende a 80% praticamente das matrículas, né, no ensino fundamental são atendidos em escolas públicas, né, na educação básica, especialmente as séries iniciais, mas também as séries finais e também o ensino médio. Vai diminuindo um pouco, mas, de qualquer maneira, tem a maior parte da população em idade escolar no Brasil estuda em escolas estaduais ou municipais. Isso é muito importante da gente frisar, né? Muito frequente a gente ouvir ou ler, às vezes, na imprensa, né? Falar, não, mas tem escolas ótimas, particulares e tal, e dependendo do lugar, eu acredito que São Paulo, como no Rio também, assim, você tem uma rede particular pujante, né? E quase sempre a gente ouve o discurso de que são essas escolas que são boas e as públicas não seriam, né? E, na verdade, não é bem assim que acontece, né, de fato, né? E também, na verdade, quando você fala, é uma comparação totalmente injusta, porque você tem uma minoria, né, 15, 20, 25% de crianças na escola privada e você tem a grande maioria nas escolas públicas, né? Então, a comparação não faz sentido, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma abrangência, né? No caso das escolas públicas, especialmente, mas não só delas, na verdade, os resultados de aprendizagem no Brasil eles são ruins também para a maioria das escolas privadas. Reiteradamente, desde a década de 90, que nós temos avaliações externas, né, no Brasil, e temos também avaliações internacionais a partir do ano 2000, que a gente começou a participar do PISA, né? Reiteradamente, os resultados de aprendizagem ficam aquém do nível básico. Há uma pequenina melhora nas séries iniciais, né, mas ela ainda é muito aquém do que deveria ser, né? Você tem atrasos absurdos na própria alfabetização, e isso vai se prolongando, né, ao longo dessa escolarização, essa que foi expandida finalmente para todo mundo, né? E isso, eu acho que para todo mundo que trabalha com educação, é motivo de uma grande preocupação. Não dá para a gente ficar, digamos assim, indiferente a essa realidade. Ela é, por demais, impactante, e quem está dentro de escola vê isso todo dia, e o problema é que, às vezes, a gente vê tanto, né, que até naturaliza, acha que é assim mesmo, mas não era para ser, né? Então, a questão de como melhorar a qualidade da educação básica, né, e o que a escola e as redes públicas de ensino podem fazer. Não estou querendo desprezar as escolas privadas, apenas eu quero tratar da maioria aqui. Então, a ideia nossa é falar da maioria das escolas e a maioria das crianças que está nas escolas públicas, das redes públicas, digamos, comuns, como a gente chama, né, que são as estaduais e municipais, né? As pesquisas, sobretudo pesquisas internacionais, desde a década de 80, destacaram, e eu vou voltar a isso daqui a pouco de novo, né, a gestão escolar e a liderança do diretor como um dos fatores capazes de influenciar os resultados escolares, né, justificando um lugar de destaque para a questão do diretor na agenda da política educacional. Então, é comum a gente, não só do diretor, mas o lugar da gestão, né, é comum a gente ouvir também o discurso que o problema da escola é um problema da gestão, né? E você ter vários cursos para os gestores ou várias soluções que, às vezes, são quase como mágicas, né? Então, tem que ter a gestão democrática, vai resolver tudo, né? Então, já que tem isso na Constituição, isso vai resolver, basta botar todo mundo participando. Será que é isso mesmo? Será que não é? Essas são questões assim, que é importante, a gente não tem dúvida, né? Eu acho que, mesmo falando aqui mais das pesquisas internacionais,
mas mesmo no Brasil, quem trabalha em escola, ou quem, como nós nesse momento, né, visitamos escolas e pesquisamos escolas, é inegável a força e a presença, quase que definindo a característica da escola, do diretor, né? Então, por outro lado, a própria expressão liderança no Brasil, ela é complicada, né? Na nossa história, a gente tem uma história meio caudilhesca, né? A gente tem muita história, teve uma história de ditadura, de muita gente autoritária. Então, você fala liderança, muita gente sente um certo arrepio, assim, como assim liderança, né? Mas, quando a gente entra na escola, a maneira, o comportamento do diretor, a postura do diretor na escola é quase sempre essa postura de uma liderança, ou pelo menos, o fato dele ser ou não ser, a gente poder perceber nele uma atitude como liderança, faz diferença, né? Isso é meio que inegável, é uma coisa que não precisa nem fazer muita pesquisa, basta conhecer um pouco a escola, né? O nosso artigo, então, ele vai propor uma reflexão sobre a liderança do diretor nas escolas municipais e estaduais. Deixa eu só tentar baixar isso aqui um pouquinho, botar lá para cima. Do Brasil, a partir de um estudo quantitativo, com dados disponibilizados em 3 edições da Prova Brasil, 2007, 2009 e 2011. É importante dizer, e eu vou reiterar isso depois também, na verdade, a gente já refez esse mesmo estudo para várias outras edições da Prova Brasil, e os resultados foram muito similares, né? A gente, então, vai discutir, né, essa questão da liderança do diretor usando 2 indicadores, né? O primeiro indicador é um aspecto interno à escola, né, que é a percepção dos professores sobre o trabalho do diretor. Por que isso? Porque a gente ficou muito tempo pensando, né, a literatura internacional, particularmente a literatura americana e inglesa, ou anglo-saxônica em geral, vai usar a palavra da liderança, né, a palavra liderança, na verdade, como um sinônimo, praticamente, de diretor, né? O líder ou o diretor é a mesma coisa. E isso sempre nos incomodou um pouco, porque pode ser, pode não ser, será que é sempre, né? Mas na língua inglesa é muito comum isso ser usado como um sinônimo, praticamente. Mas sabendo um pouco também dessa história no Brasil, a história até com a própria palavra liderança, será que isso não é uma coisa autoritária, etc., a gente achou que era muito importante construir a ideia de liderança, né, a partir do que era possível, do material, dos dados que nós tínhamos, né, não o diretor falando dele mesmo, ou simplesmente pelo fato dele ser diretor, mas ter uma outra leitura sobre o trabalho do diretor. Então, foi por isso que nós definimos a liderança do diretor a partir da percepção dos professores sobre o trabalho do diretor, né? E aí é que a gente vai descrever. Então, esse é o nosso aspecto, digamos, interno à escola. Depois tem um outro aspecto, que é o aspecto externo à unidade escolar, que é, na verdade, definido em cada rede de ensino de uma forma específica, né, que é a forma de acesso ao cargo. Eu sei que no estado de São Paulo, por exemplo, vocês têm um concurso, né, uma seleção, acho que é o único do país que tem esse processo, né, por concurso. Mas muitas redes estaduais têm um processo misto, seleção e indicação. Nas redes municipais, nas capitais, é mais comum também ter seleção e depois você ter uma consulta à comunidade escolar, né? Quase sempre a tendência tem sido essa, nas capitais e nos estados, né? De você ter algum tipo de seleção, pode ser um curso, pode ser uma prova, ou até um concurso, como é o caso de São Paulo. E depois tem uma fase de confirmação, de certa maneira, junto à comunidade escolar, que então elege, né? Quando eu boto entre aspas e falo assim, é porque, na verdade, como é um cargo de confiança, né, ele não pode ser eleito, né, pela legislação. Isso foi
quando se colocou a gestão democrática lá na nossa Constituição, a ideia naquela época era de que você podia eleger todo mundo. E durante um bom tempo isso até aconteceu em várias redes, mas, na verdade, houve várias ações de inconstitucionalidade junto ao Supremo e essa hipótese não existe na Constituição, então ela não pode ser feita como tal. Mas a consulta à comunidade escolar é uma coisa equivalente, é um processo que pode ser feito também. É importante dizer que, na maioria das redes municipais, ainda no Brasil, o que prevalece não é nem uma coisa nem a outra. O que prevalece são diretores indicados, né, digamos, conforme o interesse político local, né? Então, às vezes, há um loteamento com os vereadores, o vereador indica o diretor da escola próximo, no seu lugar, né, onde ele consegue votos, enfim, é uma indicação política. E, em muitas situações, não raramente, chega ao extremo de ser uma pessoa que não tem nada a ver nem com a gestão, nem com a escola, e às vezes nem professor frequentemente tampouco é um funcionário, né, da prefeitura, nem nada disso. É apenas uma pessoa indicada politicamente, é o que a gente chama de indicação política, e aí tem uma longa tradição sobre isso no Brasil. Eu diria que o avanço é que já digamos, quase metade das redes, não, um pouco menos da metade, mas já tem um conjunto de redes municipais que já usa outra forma de acesso, e a maioria das redes estaduais também, né? Bom, a gente olhou esses dois indicadores e fomos ver o que eles podiam, como é que eles poderiam estar ou não associados ao desempenho dos alunos nos testes de matemática das diferentes edições da Prova Brasil. Então, qual é o sentido que a gente está dando para a liderança? Eu acho que isso é a reflexão importante, né? É que a liderança, o sentido da liderança é o que se constrói na medida em que ela é reconhecida e legitimada pelos professores, né? Para medir a liderança, a gente construiu o que a gente chamou de um índice de liderança do diretor, a partir de uma análise fatorial das respostas dos professores nos questionários contextuais. E aí vocês daqui a pouco vão ver quais são as perguntas que são respondidas pelos professores sobre o diretor, que a gente considerou. Esse tipo de análise estatística que a gente faz, a gente, na verdade, muito simplesmente, a gente vai verificar, né, qual opção de resposta concentrou um número grande, né, de respostas. E aí, a partir daí, é que a gente vai construir o índice, né? Vai associar algumas dessas perguntas e vai construir, então, esse índice. A gente olhou o contexto socioeconômico e cultural familiar também, porque ele, na verdade, tem tem mais de 50 anos, né, mais 70 anos de pesquisas em sociologia da educação, que vão falar do peso do contexto socioeconômico da família e cultural da família no desempenho do aluno, né? E como que os fatores escolares devem ser contrastados com isso também, né? Então a gente vai olhar também isso, né? E algumas coisas intraescolares, algumas coisas que a escola pode fazer, poderiam minimizar o peso desse contexto social, né? Para poder promover a eficácia e a equidade da oferta educacional. Há toda uma linha de pesquisa, particularmente final da década de 70, 80 em diante, né, chamadas pesquisas em eficácia escolar, que vão isolar as características sociodemográficas dos alunos para identificar os fatores escolares. Quer dizer, eu vou comparar escolas que têm o mesmo padrão de famílias, de nível socioeconômico dos seus alunos, na média, e vou olhar o que está diferente nessas escolas, então, que fatores de dentro da escola poderiam explicar o resultado, né? No caso do Brasil, essas pesquisas vão mostrar que os recursos escolares são fatores importantes, a organização e a gestão da escola, o clima acadêmico, o clima escolar, como a gente também chama, a formação e o salário docente, né? E a ênfase pedagógica que é dada, né? Depois, o diretor pode, aí é justamente o foco da gente, né? Ele pode, não sempre faz, né? Organizar, mobilizar, promover um ambiente
colaborativa. A gente depois fez pesquisas que vão mostrar também a importância da colaboração docente para os resultados dos alunos e como que a liderança do diretor ajuda nessa perspectiva também, né? Mas, para isso, para ele poder fazer tudo isso, é preciso que ele seja reconhecido e legitimado no papel dele como diretor, senão não vai ser nem escutado na escola, né? Quem são os diretores, então, das escolas avaliadas? Que a gente foi. Então, a gente pegou a Prova Brasil 2007, 9 e 11, em torno entre 47.500 e 58.000 escolas, então é um número expressivo de escolas. A gente só pegou as escolas municipais e estaduais que foram avaliadas somente no quinto ano, né? E os professores que responderam a esses questionários, que é também um número expressivo, com exceção do ano de 2009, que tem um número menor, tá? Mas isso acontece de vez em quando na Prova Brasil, às vezes tem um estado que responde menos que outro, etc. De qualquer maneira, é um número expressivo, né? Um número de professores que responderam aos questionários. Então, sobre essas escolas, a gente tem a resposta do diretor e tem a resposta do professor. As variáveis que a gente considerou no nosso índice de liderança são essas respostas a essas perguntas. O professor responde se ele concorda mais ou menos, né, se o diretor me anima e me motiva para o trabalho, se eu tenho confiança no diretor como profissional, se o diretor consegue que os professores se comprometam na escola, o diretor estimula atividades inovadoras, dá especial atenção a aspectos relacionados com as aprendizagens dos alunos, e se eu me sinto respeitado pelo diretor e se eu respeito o diretor, né? Essas variáveis vão compor o índice, né, de liderança. A gente depois, em outras edições, a gente até foi refinando um pouco mais para focar mais, e ela dá um índice significativo, e é isso que a gente vai usar nas análises, junto com o fato de poder comparar com eles terem sido indicados ou eleitos, né? Então, a gente vai usar as respostas dos questionários contextuais, em média são 4 a 7 questionários de professores por escola, e alunos do quinto ano fundamental das escolas, somente das escolas públicas, aí a gente só pegou o quinto ano, né, nessas edições. Os resultados de proficiência em matemática, explico por quê, a gente poderia ter pego de português, ou até os dois. O resultado de português, normalmente, ele é reconhecido como um resultado muito influenciado pelas condições culturais, sobretudo da família, e o resultado de matemática, nas pesquisas, geralmente, ele é compreendido como um resultado, digamos, mais escolar, ou seja, ele é mais fruto do trabalho da escola, por isso a gente preferiu priorizar a proficiência em matemática, né? E depois o fato do diretor ter sido eleito ou escolhido, selecionado por um processo público, com consulta à comunidade, ou ter sido indicado. E quando a gente diz indicado, grande parte desses que são indicados são indicações políticas, né? Nem sempre isso é fácil de aprender, nem na pesquisa qualitativa e nem na quantitativa, mas a gente tinha esse dado pelo questionário dos próprios diretores, né? E aí, rápido, porque já estamos no finalzinho, por isso que eu não preciso se preocupar com o tempo. Então, o resultado foi uma associação estatisticamente significativa e positiva da liderança do diretor com os resultados de matemática dos alunos do quinto ano. E, da mesma maneira, ela foi negativa com os resultados de matemática dos alunos do quinto ano, tá? No que se diz respeito, negativa da indicação, ou seja, diretor, quando você tem um diretor indicado, e uma coisa está relacionada com a outra, né, ele é menos reconhecido como liderança, então ele tem uma influência, na verdade, negativa também, tá, no resultado do quinto ano, ele tem menos legitimidade naquela comunidade. Isso foi feito a forma, que eu não vou ficar entrando nesse tipo de detalhe, a regressão que a gente faz, considerou como controle o nível socioeconômico médio das escolas, e, como eu já disse a vocês, esses resultados foram depois, posteriormente, confirmados em outras pesquisas que a gente fez, com dados de outros anos, até 2017 a gente já fez da Prova Brasil, né? Então, basicamente, são esses os resultados. Eu acho que dá para pensar
a reflexão que tem que se fazer é como é que um diretor, eu diria que especialmente em São Paulo me parece uma questão interessante, né? Dada a forma específica como os diretores chegam ao seu cargo, como que você conquista essa legitimidade ou constrói essa legitimidade, esse reconhecimento junto aos professores da sua escola, né? E o que você faz com esse reconhecimento no sentido de melhorar os resultados dos alunos, né? Então, é uma combinação dessas coisas. Eu acho que essa é a discussão, né? E acho que o trabalho que a Ana vai apresentar, que é uma pesquisa qualitativa da tese dela, né, que ela vai falar agora, vai entrar em mais detalhes exatamente sobre como é que isso acontece no chão mesmo da escola. Então, era isso. Obrigada. Bom, gostaria também de agradecer o convite, né, do Escritório de Evidências para estar participando aqui. Eu tenho acompanhado um pouquinho os trabalhos, enfim, acho que a proposta é super interessante, né, de propor um debate e uma conversa que agora, inclusive, né, nesses tempos de trabalho remoto, acaba sendo mais ampla, né, podendo ser mais fácil contactar pessoas de longe também. Então, hoje estar falando, né, com vocês aí no estado de São Paulo é um prazer, enfim, e uma oportunidade que a gente tem que ver também, né, as vantagens desse período que a gente está vivendo, né, eu acho que essa é uma delas e a gente tem aprendido muito com esse novo normal, né. Bom, a proposta, né, que foi feita para mim, para a Cíntia, né, a gente trabalha junto já há alguns anos, enfim, tanto na pesquisa como em algumas atividades de extensão também, junto a gestores, né, da rede aqui do Rio de Janeiro. Isso é importante, né, a gente tem tentado fazer no âmbito do grupo de pesquisa, né, do GESC, essa parceria, né, entre os dados e as informações de pesquisa, fomentando, né, cursos de formação continuada, então isso é um trabalho que a gente tem buscado garantir, né, e que a gente preza, enfim, então estar falando, né, e discutindo, né, pesquisa, prática, extensão, é sempre para a gente uma oportunidade muito significativa. Bom, a proposta que hoje a gente trouxe, né, de discussão, né, além dos dados que Cíntia apresentou, né, com relação a um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, né, que é de utilizar os dados disponíveis pelas avaliações de larga escala, né, pela avaliação especialmente da Prova Brasil, enfim, a gente tem já trabalhado na construção de alguns índices, né, nesse trabalho especialmente a gente trabalhou com o índice de liderança do diretor e com dados contextuais da escola, mas a gente também já criou outros índices a partir dos dados, enfim, tem trabalhado com eles, como de colaboração docente, e, enfim, outros, e além disso a gente tem proposto também pesquisas próprias, né, tentando coletar outros dados que a gente não consegue captar a partir dessa avaliação externa, né. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre esse outro modelo de pesquisa que a gente faz e que a gente tem feito, enfim, que tem divulgado, né, de alguma forma. Eu vou compartilhar, então, aqui minha tela, para estar falando agora a segunda parte, né, dessa proposição. A proposta, então, foi que a gente apresentasse esse texto, né, que é, na verdade, uma parte da minha tese, realmente, enfim, que foi orientada pela Cíntia, e a gente depois trabalhou junto nos dados, a partir, enfim, da continuidade da exploração, né, da análise desses dados. E aí, esse texto, né, Diretores de Escolas em Situação de Vulnerabilidade, Achados do Rio de Janeiro, ele foi um texto que foi encomendado e publicado, né, para esse livro, né, que é um livro de um grupo internacional de pesquisas, sobre liderança em escolas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente primeiro passou por um criterioso processo, né, de seleção das escolas, que no caso das escolas aqui do município do Rio de Janeiro, a maior parte se enquadrava nesse perfil, né, de escolas em situação de vulnerabilidade, que é um perfil de uma pesquisa comparada internacional, né, as entrevistas que foram feitas, né, na parte qualitativa dessa pesquisa, elas seguiram, então, o protocolo desse grupo de pesquisa, né, que a gente continua fazendo parte, que é um grupo internacional e que apresenta trabalhos, né, e desenvolve trabalhos em vários países sobre essa temática. E também os dados de forma mais detalhada, né, dessa pesquisa qualitativa estão publicados na tese, que depois virou esse livro que está aqui também, que eu compartilho com vocês.
Bom, Cíntia já falou um pouquinho, né, sobre essa questão das pesquisas que apontam a gestão escolar como um fator de eficácia, né? Quer dizer, pesquisas internacionais têm levantado uma série de fatores, né? E aqui eu trago os fatores, os 11 fatores-chave, né? Elencados pela Pamela Sammons, né, da Inglaterra, sobre as escolas, né, que poderiam estar produzindo algum tipo de eficácia no trabalho desenvolvido, né, para a aprendizagem dos alunos. O que isso significa? Significam aquelas escolas que, apesar de situações de contextos desafiadores socialmente falando, elas conseguem, ainda assim, né, produzir um resultado de aprendizagem que seja além do que seria esperado. Né, numa meta-análise, né, de pesquisas nessa linha, ela sintetizou esses 11 fatores e a gente destaca aqueles que estão mais voltados para a questão da gestão e da liderança escolar, né, que são esses que estão mais em destaque, que é a liderança profissional, objetivos e visões compartilhados, ambiente de aprendizado, organização orientada à aprendizagem, que estão também, né, de uma certa forma relacionados à questão do clima escolar, que é o tema que a gente vai abordar aqui também. No âmbito nacional, a Maria Tereza Alves e o Creso Franco sintetizaram, né, já há algum tempo, já tem um tempinho, 2008, as pesquisas também nessa linha, e, enfim, chegaram a 5 fatores que estariam, né, presentes nas pesquisas brasileiras, enfim, destacando a possibilidade de fatores de eficácia nas escolas, né? Então, aqui no contexto brasileiro, as pesquisas têm apontado, né, estavam apontando ainda que de uma forma incipiente naquele momento, né, 5 fatores que poderiam atuar de forma, né, significativa para que a escola conseguisse cumprir o seu papel de ofertar uma educação de qualidade, quer dizer, de garantir que os alunos aprendam independente da sua condição social de origem. Né? Então, aí, entre eles, a gente destaca também, novamente, aqueles que estão mais voltados para as questões relacionadas à gestão e ao clima escolar, que seriam a organização e gestão da escola e o clima acadêmico. Bom, as pesquisas, obviamente, continuaram, né, depois de todo esse período, tentando, né, elucidar, entender melhor como que exatamente, né, essas características escolares poderiam fazer diferença no trabalho em cada uma das unidades escolares, especialmente nas escolas que atendem, né, as parcelas mais vulneráveis da sociedade. Quer dizer, como que a gente pode realmente ter um trabalho efetivo ofertando uma educação de qualidade que possa ser transformadora para uma população que não tem uma projeção de trajetória escolar socialmente construída, né, longilínea ou de sucesso. Né? Então, nesse sentido, a gente também, né, nessa linha de pesquisa, tenta compreender como que, no nosso caso específico, né, a gestão escolar poderia estar fazendo a diferença no trabalho das escolas públicas no Brasil. E aí, falando um pouquinho, né, do campo e do contexto dessa pesquisa, né, a gente fez essa pesquisa aqui na rede municipal do Rio de Janeiro, né, que é a maior rede municipal da América Latina. Atualmente a gente tem mais de 1.500 escolas, e aqui a equipe de gestão escolar, ela é composta por diretor, diretora adjunto e coordenador pedagógico, né, são essas 3 pessoas, algumas vezes, né, auxiliada por uma terceira pessoa, por uma quarta pessoa, quando a escola atinge o número de matrículas acima de 1.000 alunos, que fazem toda a gestão da escola, independente do tamanho da escola, né, de 200 a 900 alunos, a gente tem essa mesma equipe. A rede, né, do município do Rio passou por uma recente, né, reestruturação curricular, né, desde 2009, na verdade, ela vem sofrendo uma série, passando, né, por uma série de processos de reestruturação que envolveram reestruturações curriculares, de organização, de oferta escolar e, inclusive, de tempo do aluno na escola, né, uma tentativa de implementação de uma carga horária integral. Naquela época também, né, da pesquisa, havia a introdução das avaliações padronizadas locais, políticas de responsabilização de acordo com o resultado, a escolha dos diretores, no caso do município do Rio de Janeiro, né, que foi um fator importante na pesquisa que a Cindy apresentou anteriormente, ela se dá por um processo misto,
né, naquele momento, ainda naquele momento era a gestão do prefeito Eduardo Paes e da secretária Cláudia Costin, né, na época da pesquisa, a escolha do diretor era feita com um processo que envolvia tanto a comprovação de capacidade técnica, né, e de mérito, e a consulta à comunidade, né, então era esse o processo naquele momento, e essa, né, reestruturação da organização dos segmentos nas unidades foi um processo que é um processo que ainda está em curso, né, que a Rede do Rio, ela tem diferentes modalidades de oferta e atualmente ainda, né, está em curso uma tentativa de organizar essa oferta mais localizada por segmento educacional. Então esse era o contexto da rede municipal de ensino aqui no Rio de Janeiro, no momento da pesquisa que foi desenvolvida entre 2014 e 2015. Bom, essa pesquisa que eu vou apresentar, né, a parte qualitativa dela, ela é fruto de uma pesquisa anterior, né, então eu fiz uma pesquisa anteriormente, que foi uma pesquisa quantitativa, não com dados da Prova Brasil, né, quer dizer, com dados também da Prova Brasil, mas com dados da aplicação de um survey nessas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, e essa pesquisa quantitativa chegou, né, a esse resultado final, né, que destacava, né, a importância da percepção dos professores sobre o ambiente escolar. Essa variável aqui, que a gente relacionou, né, ao clima escolar, ela estava diretamente relacionada, era o que tinha maior impacto na variação da proficiência média dos alunos em matemática. E também uma outra variável de saída, né, que a gente observou, era a satisfação do professor no trabalho. Então, o que isso significava? Que para essa amostra que a gente pesquisou, quanto mais positiva era a percepção sobre o clima escolar, mais satisfeitos os professores estavam e melhor era a média de proficiência dos alunos em matemática no 5º ano. É claro que essa não é uma relação direta, né, em ciências humanas, a gente tem que tomar todo cuidado com a análise desses resultados, né? Essa não é uma ciência exata, onde a gente poderia considerar que basta, né, melhorar a percepção e a gente melhora os outros fatores, né? Não é assim, há uma série de fatores envolvidos, né, no resultado escolar, enfim, que vão incidir sobre o resultado escolar, e a gente encontrou algumas pistas do que poderia explicar, né, a variação desse resultado. E aí a nossa intenção foi olhar, então, para algumas escolas dessa amostra para tentar entender melhor, né, de forma qualitativa, como que isso acontecia. Para isso, né, a gente foi escolher 2 escolas dessa amostra, né, então metodologicamente, para poder escolher, né, essas 2 escolas, a gente não quis fazer uma escolha aleatória, né, então nós buscamos, né, dentre aquelas escolas da nossa amostra, 2 escolas com características bem específicas, né, então aqui, nesse primeiro gráfico, a gente tem nesse eixo vertical, a média de proficiência dos alunos, né, em matemática, por escola. E no eixo horizontal, a medida de nível socioeconômico que a gente utilizou, que era a escolaridade dos pais. Aqui a gente vê, né, que do lado de cá da nossa tabela, a gente tem as escolas que têm, né, um menor nível socioeconômico. E do lado de cá, as escolas com maior nível socioeconômico. Essas escolas aqui seriam as escolas desse quadrante, seriam as escolas de padrão, né, do esperado. As escolas com maior nível socioeconômico, com o melhor resultado. Desse lado, a gente tem uma escola aqui que se destaca que, apesar de estar, né, no quadrante de menor nível socioeconômico, ela tem um resultado acima da média do município. Então, nós escolhemos essas 2 escolas, né, a escola L e a escola S, por elas terem um nível socioeconômico bem parecido e terem resultados, né, em nível de proficiência matemática no 5º ano, muito distintos, né, então, esse foi um dos critérios da escolha. O outro critério foi uma medida que a gente tinha feito anteriormente na pesquisa Quant, que era sobre o índice de reconhecimento de liderança do diretor, quer dizer, o tanto que os professores naquela escola reconheciam a liderança do seu diretor, com base naqueles conceitos que a Cíntia já apresentou antes. Então, a gente vê aqui que na escola L, ela está no quadrante positivo, quer dizer, naquela escola, os professores têm um reconhecimento positivo sobre a liderança do diretor, enquanto na escola S, ao contrário, ela era a escola, né, da nossa amostra que tinha um
né, o pior índice de reconhecimento de liderança do diretor. Então, isso nos chamou a atenção e, por isso, né, essas duas escolas, elas foram escolhidas para a nossa amostra. Além disso, né, quando a gente foi olhar os resultados, nesses dois gráficos, a gente tem o resultado do quinto e do nono ano, a gente tem a escola L, que é a linha verde, sempre acima da média do município e da média do Brasil, né, no resultado de proficiência média do quinto ano e do nono ano. Ao contrário, a escola S, que é a escola vermelha, né, essa linha vermelha, ela está sempre abaixo dessas duas médias. Então, isso também, né, foi um outro fator que nos chamou a atenção. Esses dados são até 2013, porque a pesquisa foi realizada em 2014 e 2015. Então, tendo escolhido, né, essas duas escolas, que eram bem diferentes, apesar de terem, né, um público em termos de nível socioeconômico bem parecido, elas tinham história, contexto, e inclusive equipe de direção com tempo de experiência bem diferentes, né? As duas estavam localizadas em bairros que atendiam a população de comunidades em situação de conflito, e em diferentes comunidades, inclusive não só uma, e a gente resolveu, então, se organizar para essa metodologia qualitativa, que envolveu entrevistas semi-estruturadas nas duas escolas, com 6 professores e com a equipe de direção, uma metodologia que chama shadowing, né, que é uma metodologia qualitativa de observação, em que a gente fica o tempo inteiro, né, junto à pessoa que está sendo observada, no nosso caso, o diretor escolar. Então, fui eu que fiz, eu ficava, né, o dia inteiro, desde a hora que o diretor chegava até a hora que ele ia embora, por alguns dias na escola, acompanhando toda a trajetória, tentando perceber a rotina, as tendências, né, enfim, o tempo que ele ocupa em cada atividade, e a observação de pelo menos uma reunião coletiva em cada escola. E aí, quais foram os resultados, né, que nós encontramos sobre o papel do diretor nessa construção e manutenção do clima escolar, que seria um fator importante, pelo que a gente viu anteriormente, para o resultado dos alunos na aprendizagem. Ficou muito claro, né, a diferença entre essas duas escolas sobre o que seria, né, caracterizado pelos professores e caracterizado na prática dos diretores como foco das suas ações na escola, né? Em uma das escolas existia um foco muito presente na disciplina, né, e aqui eu coloquei algumas falas dos professores, enfim, se remetendo a essa característica, né, quer dizer, a característica da diretora se preocupar com a disciplina, de ser linha dura, de não deixar que a escola fique sem aula, que se crie confusão, que os horários são muito acompanhados, né, quer dizer, os alunos não podem atrasar, não tem perda de tempo, enfim. Era uma preocupação muito presente nessa escola. E a gente conseguiu, né, acompanhando, né, esse momento, tanto nos momentos de shadowing como em outros momentos da escola, enfim, testemunhar, né, algumas situações que caracterizavam muito esse perfil da direção, uma preocupação frequente, né, com que a escola funcionasse de uma maneira organizada, silenciosa, com um bom ambiente para aprendizagem. Na outra escola, existia na fala dos professores, né, um reconhecimento sobre uma característica de acolhida, né, e de carinho, e de abraço, e de, enfim, envolvimento dos diretores, né, querendo dizer que os diretores eram muito flexíveis, que estavam sempre abertos à conversa, que a escola era uma escola muito acolhedora, que lá cabia todo mundo, enfim, que todo mundo era bem-vindo. Essa era uma característica, e a gente também percebeu isso, né, o diretor às vezes não conseguia, inclusive, terminar suas tarefas, porque ele estava sempre muito disponível, né, havia essa abertura, né, constante para o diálogo. E aí uma das coisas que a gente, né, se questionou na pesquisa, será que isso precisa ser uma escolha, né, o diretor ele precisa escolher, né, um perfil e ser aquele perfil no seu trabalho, né, a gente entende que isso, não, ainda que fossem características principais, né, percebidas, né, nos dois diretores, elas não eram necessariamente escolhas, né, haviam questões ali que foram construídas, né, contextualmente, historicamente, né, no perfil daqueles diretores, e que começou a fazer parte do ethos da escola, né, começou inclusive a de uma certa forma contagiar, né, no sentido
aqui adaptado da palavra, né, a sua equipe, quer dizer, a equipe também passa a ser mais preocupada com a disciplina, ou então passa a ter um discurso de que aqui é a escola que aceita todo mundo, a gente flexibiliza as regras, porque a gente tem que, né, entender o contexto, enfim. Então, isso começa a fazer parte daquele ethos escolar. E uma outra preocupação que, né, chamou muita atenção da pesquisa era a preocupação, a percepção dos diretores sobre a importância da aprendizagem dos alunos, quer dizer, entendendo que o foco da escola é de que os alunos tenham uma aprendizagem adequada, né, que eles saiam da escola tendo aprendido o que eles deveriam ter aprendido, né, de preferência na idade certa, nas questões que se voltavam para isso, os discursos dos diretores eram bem diferentes, né? Na escola L havia uma tentativa constante de não vitimização dos alunos, né? Não gostava de que eles fossem chamados de pobrezinhos ou de que eles fossem coitados, enfim. Havia sempre uma tentativa de levantar, né, a autoestima dos alunos, principalmente a partir do orgulho que eles tinham dos resultados que já tinham sido alcançados. E havia um monitoramento constante da diretora sobre as avaliações internas e externas da escola. Na escola S, né, tanto a fala dos professores como dos diretores demonstravam uma baixa expectativa em relação à trajetória escolar dos alunos. Eles não esperavam muito que os alunos concluíssem, nem mesmo o ensino médio, né? Havia uma narrativa sempre cercada pelos desafios e fragilidades dos alunos. Então, todas as perguntas, as respostas voltavam para a questão dos desafios que os alunos apresentavam. E a aprendizagem curricular não estava, né, na fala desses agentes como uma das prioridades da escola. Ela não aparecia como prioridade daquela escola. Tendo apresentado esses dados, que vão estar mais detalhados, né, no texto, enfim, convido para a leitura, a gente discute, então, que a relevância da percepção sobre o ambiente escolar para o trabalho docente e para o desempenho dos alunos tem um peso muito significativo, né, é importante, eu acho que tanto a política pública como a tarefa diária do diretor não deve desconsiderar. Né? Existe, né, um papel que é importantíssimo do diretor na manutenção do clima escolar, mas também na criação de um ethos escolar, né, um valor que perpassa, né, aquela comunidade educativa. E a questão do reconhecimento da liderança do diretor passa, né, pela comunidade, passa pelas prioridades que ele dá na sua gestão, né? Então, o tempo que ele gasta, o tempo que ele investe maior, né, nas atividades do dia a dia, vai definir também o perfil predominante que aquela comunidade percebe no seu exercício de liderança da escola. Bom, acho que é isso. Convido então para o debate, agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu contato também para vocês. Chegaram algumas perguntas, mas antes eu queria agradecê-las muito pela oportunidade. Acho que esse dilema entre se... na verdade, esse questionamento, se de fato existe um dilema entre ter regras mais estritas e ser mais aberto, uma provocação muito importante para os diretores que nos assistem. Então, foi bem instigante. Eu peço para a Júlia colocar na nossa tela o link de perguntas. A gente já recebeu algumas, mas enfim, mandem perguntas, quem estiver nos assistindo, para a gente fazer um debate legal agora durante esses últimos minutos que temos. Então, tá aí o link. E eu já vou começar lendo algumas das que chegaram, tá? A primeira foi do Amoroso. E aí ele agradeceu muito pela apresentação, falou que gostou muito de tudo que foi colocado. E aí ele pergunta, e acho que, enfim, isso vai conversa bastante com o contexto que estamos vivendo, né? Então, na atual situação, em que o número de matrículas da rede pública aumentou muito, famílias saindo da escola particular para ir para a rede pública, como a gestão escolar consegue lidar com esse aumento de demanda repentino? Abraços. Uma pergunta difícil. Eu acho que é um desafio que a gente não tem resposta, e estão começando a haver algumas pesquisas até nessa direção, né? Eu acho que tem um desafio particularmente interessante, e aí é o lado bom da coisa, de você ganhar mais diversidade dentro da escola. É um outro tipo de desafio. É um desafio para ensinar, mas é um desafio, eu diria, para a gente aprender a trabalhar com mais diversidade da escola pública também. Então, você ter gente que vem de outros lugares, e como é que você gerencia isso dentro da escola para que essa diversidade se interaja produtivamente para todos, né?
aí eu acho que mais do que nunca buscar construir ambientes colaborativos, né, entre os alunos e entre os professores, eu acho que ainda é mais importante do que até em outras situações, assim, né, ganha importância. Eu diria que também nessa mesma perspectiva, ter as regras claras do jogo, né, sempre ajuda para você colaborar. Você colaborar sem saber quais são as regras, o que vai ser exigido ou não, fica muito difícil, né? Fica tudo assim, misturado. Então, eu acho que realmente também é importante pensar, seja nas regras, seja como é que promove um encontro que todo mundo aprenda. Não concordo e acho que ganha, né? Acho que ganha a comunidade, eu acho que ganha em diversidade, né? Acho que ganha na mobilização, eu acho que, né, na mexida, né? Principalmente na participação, eu acho que de pais, no envolvimento com a escola, né? Eu acho que essa é uma questão que, né, precisa sempre ser pensada. E eu acho que no caso do atendimento aos alunos, tem a questão de se pensar também, né, claro, dentro dos limites de funcionamento de cada segmento, né, enfim, de volume de alunos por sala, de considerar, né, as possibilidades de enturmação mais heterogêneas, né, que fossem possíveis, quer dizer, para que os alunos possam ter oportunidade, né, de convivência, né, enfim, com todas as possibilidades de diversidade que eles tenham, né? Assim, a gente tem experimentado aqui no Rio algumas iniciativas de enturmação que às vezes são preocupantes, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar as diferenças e a diversidade dos nossos alunos, né, na hora de pensar a enturmação, né? Esse eu acho que é um papel da gestão escolar importantíssimo, né, de fazer junto com os professores escolhas para essas possibilidades de enturmação que sejam realmente produtivas, né, que sejam eficientes e que levem, né, a situações de convivência que vão ser de aprendizagem também. Legal. Eu vou compartilhar uma pergunta que chegou da Maria Elisa, uma pessoa que trabalha na equipe do nosso escritório, e ela lembrou que um dos seminários que a gente teve foi de um pesquisador de Stanford, que chama Leonardo Rosa, em que ele estudou o processo de seleção de diretores em diversos lugares do Brasil, e mostrou que muitas vezes não está sendo selecionado, ainda que por concurso, diretores com as capacidades esperadas para exercer suas funções dentro das escolas. E aí a pergunta dela é: como que a gente pode transformar a política pública pensando no ingresso de novos diretores? Eu acho que aí a questão é uma discussão muito importante, que eu acho que muita gente tem que participar dela, né? Os diretores e os gestores também das redes, né? E pensar que perfil, o que a gente espera do diretor. Eu acho que, às vezes, a rede só se preocupa em que o diretor seja aquela pessoa que garanta que a escola abre e fecha todos os dias, recebe os alunos, e é quase assim, uma pessoa como se o diretor, o que não é verdade, né, tivesse um mandato apenas administrativo, né? E nem sempre a rede está pensando o diretor como uma liderança também, uma liderança pedagógica, uma pessoa que agregue, que junte as pessoas, que promovam o clima, que possa ser reconhecido e legitimado nessa direção. Então, eu acho que a questão do perfil do diretor, as redes em geral não têm claro, né? Eu diria que as escolas que têm diretores quase sempre longevos e que são reconhecidos como liderança, sabem exatamente que diretor elas precisam ter e por quê, né? E acho que tem que perguntar a esses diretores aonde dá certo, tem que estudar onde dá certo para poder decidir de baixo para cima, e as redes ouvirem melhor a gestão das redes, né, ouvirem melhor. Não é garantido nem se você faz um concurso, nem se você necessariamente faz uma eleição. O diretor que é eleito, muitas vezes, já vi situações assim, pela comunidade escolar, ele pode também ficar escravo dessa. No caso nosso, né, dos 2 casos estudados,
são 2 diretores que tinham sido eleitos pela comunidade. Então, assim, não necessariamente isso garante que a pessoa tenha as condições e tenha mesmo a capacidade de liderar um processo transformador na escola. Tem mais perguntas a fazer, o que ele quer com aquilo, aonde ele quer chegar, qual é a visão de escola, que papel da escola ele vê na sociedade, o que a gente quer com isso. Né? Eu acho que tem muitas perguntas para fazer. Só para completar, assim, concordo totalmente, eu acho que a gente tem um desafio, né, que é de nível nacional, que está por trás disso tudo, né, que é definir exatamente o que a gente espera desse profissional, o que nós, enquanto, né, pessoas que estamos pensando a educação, entendemos que seja prioritário, que seja função desse profissional. Porque aí sim a gente pode pensar em cursos, seja de formação inicial, de formação continuada, de apoio, de acompanhamento, enfim, de monitoramento, quais sejam, né, as estratégias em termos de rede, de política, que possam garantir que a gente está realmente cumprindo com o que a gente, né, espera, ou ajudando a cumprir com o que a gente espera que seja o trabalho da direção escolar. Né? Isso ainda está muito nebuloso, né? Fica muito a cargo de cada rede ou de cada sistema definir. Posso completar só mais um detalhe também? Claro. Cada sistema também, cada rede, né, ela estabelece um determinado conjunto de condições de trabalho dos seus diretores. Isso varia muito de uma rede para outra. E não é igual. E a gente precisa discutir uma coisa junto com a outra. Né? A gente, não é à toa que nós, inclusive, vai sair agora mais um pouquinho um artigo nosso sobre formação de diretores, a gente começou cada vez mais a discutir isso também, porque o que precisa, né? Mas tem que olhar também as condições de trabalho. As condições do Rio de Janeiro não são as condições de São Paulo, por exemplo, né? E aí o perfil do diretor tem a ver com o perfil de equipe. Eu tenho mais gente me ajudando, eu tenho menos gente me ajudando. O que eu posso dar conta de fazer no mesmo período, no mesmo tempo ou não, naquelas condições. As coisas não são separadas. E o tipo de formação que eu vou precisar também não está totalmente divorciado dessa questão das condições de trabalho. E também lembrando que isso está muito relacionado com questões sociais ao redor da escola, né? Então, a gestão de uma escola numa área mais vulnerável ou menos vulnerável, isso impacta muito o nível socioeconômico dos alunos, dos professores, enfim, são questões que fazem com que a complexidade disso seja maior ou menor, e aí necessariamente impactam no tipo de perfil daquele profissional que tem que estar lá, né? Uhum. Uma outra pergunta que chegou aqui, da Maria, que é do órgão central da secretaria, ela agradeceu também pela apresentação e colocou assim: perfeita fala da Cíntia quando diz que as questões centrais são como os diretores constroem a legitimidade junto à equipe e a continuidade escolar, e a comunidade escolar, desculpa, e o que fazem de concreto com ela. Tratando-se basicamente de um mindset ou de mudança de comportamento, como as secretarias podem formar em processos sistemáticos ou estimular a capacidade de liderança dos diretores de escola? Quer pegar, Ana, para começar você e depois eu completo, fazer o contrário? Essa é uma questão que a gente tem discutido muito, né, no grupo. Outro dia também estava conversando com o professor Ângelo Souza, lá da UFPR, sobre essa questão da liderança, né, assim, a liderança, afinal de contas, ela é uma característica pessoal ou ela é ensinável, né, ela é uma característica a ser construída, né, e a gente tem, né, enfim, estudos tanto na área da administração quanto na área da psicologia mostrando que você pode ter maior ou menor vocação para liderar e tudo, mas estratégias de liderar e de conduzir um grupo a um objetivo comum, né, que seria essa tarefa, né, elas são
praticáveis, né? Elas podem ser ensinadas, elas são construídas, né, em estratégias que poderiam fomentar, né, as ações e as iniciativas dos diretores nas escolas. Quando a gente tem discutido, né, os cursos de formação continuada, essa é uma questão que a gente sempre se preocupa, né, assim, como, né, necessariamente que a gente vai estar discutindo algo que não seja puramente teórico, ou só mostrando os resultados de pesquisa, né, essa pesquisa deu certo, mas foi uma pesquisa que foi desenvolvida lá na Califórnia, ou enfim, lá na Inglaterra, como que a gente pode, na verdade, entender esses resultados para um contexto que é completamente diferente como o nosso, né, e uma das questões que a gente tem, né, procurado trabalhar é um pouco disso que a Cíntia chegou a mencionar rapidamente na resposta anterior, né, de conhecer dentro do nosso contexto, situações e exercício, né, de gestão que sejam exitosas, que tenham produzido resultado significativo, e discutir como elas foram construídas, não que elas sejam necessariamente possíveis de ser replicadas, mas que elas sejam instrumentos de reflexão, né? Então, a gente sempre brinca, né, que a direção, a coordenação pedagógica, enfim, elas sempre lidam com situações contingentes, né, assim, tem situação de apagar incêndio todos os dias, né, a gente não pode planejar necessariamente como vai ser a nossa rotina, a nossa semana, enfim, porque de uma hora para outra tudo muda. Então, estar preparado, né, para lidar também com essas situações, eu acho que é um dos desafios, né, que a direção tem que pensar, né, pensar um planejamento, e um planejamento que seja, que considere, né, situações de remanejamento, acho que é uma das ferramentas que a secretaria poderia oferecer, né, para os seus diretores, tanto numa formação continuada, como num acompanhamento ao trabalho dos diretores, enfim, que poderia ter, eu acho, um resultado importante para o trabalho dessa equipe. Na mesma direção, eu acho que o que eu posso complementar, que é isso que a gente está discutindo, isso também, para nós é um desafio. A gente já fez vários cursos de formação, nunca estamos satisfeitos com o que fazemos, a gente sempre acha que tem que ser melhor ainda, que ainda falta muita coisa. Mas a gente, digamos assim, foi ganhando algumas... o diretor precisa ter muitas cartas na manga para enfrentar os desafios cotidianos na sua escola. E ele precisa ter clareza estratégica, aonde ele quer levar. Então, a combinação dessas duas coisas é uma combinação delicada. Ele precisa saber interpretar o seu entorno, né? O entorno da escola, né? As famílias, os alunos, os professores, né? Precisa saber interpretar, ler isso criticamente, né? Precisa ter várias cartas na manga. Se isso aqui der problema, eu faço aquilo. Assim, eu tenho que ter várias opções para pensar. E tem clareza de onde que eu preciso chegar. E, às vezes, essa clareza vem de lugares simples, eu diria. E, muitas vezes, na nossa experiência de pesquisa, vem da história até pessoal do diretor, né? Do compromisso, por exemplo, com o aprendizado dos alunos. Né? Um compromisso, por vezes, bastante radical. A pessoa não estudou, não fez doutorado, nada disso, não ficou estudando horas e horas e leu todos os artigos de pesquisa. Não, mas é uma pessoa que conseguiu dar a volta por cima, saiu de uma origem, às vezes, muito humilde, e uma diretora, uma vez, me falando isso, exatamente, não, eu também saí da favela e estou aqui, sou diretora, se eu posso, todo mundo pode. Então, esse era o norte, entendeu? Simples. Esse era o norte, todo mundo pode, então eu tenho que fazer por onde para todo mundo conseguir chegar lá, para todo aluno aprender e ter sucesso, né? Esse era o norte, claro. Agora, fora disso, ela tinha que estar o tempo todo, muitas vezes, improvisando, né? Mas quando você tem o norte, claro, fica mais fácil. E tem que ter leitura, né? Tem que saber ler também, saber ouvir, né? Para entender como é que você pode chegar lá. Eu acho que a gente precisa ter formações, não só para diretores, na verdade, para todo mundo que trabalha com educação, que estimulem mais a nossa criatividade, a nossa autoconfiança e essa necessidade do foco.
Essas são coisas fundamentais, seja para o professor, seja para o diretor. O diretor, então, que tem responsabilidade com mais gente, isso talvez seja ainda mais definidor da sua possibilidade de ser uma boa liderança para aquela escola. Legal. Chegou uma pergunta aqui que fala sobre essa questão da formação, então eu já vou emendar uma coisa na outra. Foi a pergunta do Roberto, que é do MEC. E ele fala, atualmente não há formação inicial específica para qualificar uma pessoa para ser diretor. Como resolver esse desafio? Existe um curso específico, formação continuada, em que nível? Enfim, faz alguns questionamentos. E aí, vou emendar numa outra pergunta, fazer duas em uma, também de uma pessoa do MEC, do Gabriel, que ele perguntou quais as competências que devem ser desenvolvidas pelo diretor no sentido de fomentar um bom clima escolar. Você começa, Ana, depois eu vou. Bom, boa tarde, então, Roberto e Gabriel, e, na verdade, eu nem cumprimentei as outras pessoas que fizeram as perguntas, obrigada, acho que é sempre bom, né, ouvir perguntas que faz a gente pensar também e mobiliza. Vou responder já fazendo, né, refazendo a propaganda que a Cíntia fez aqui do texto que a gente acabou de escrever não, a gente escreveu, mas está saindo agora do forno na revista da ANPAI, sobre formação inicial, né, dos diretores. A gente fez um levantamento, justamente pensando, né, que se a gente tem hoje nas escolas públicas brasileiras, 86, se não me engano, 86% dos diretores afirmam que fizeram um curso de licenciatura como sua formação inicial, né? Então, o que a gente foi ver é se a formação inicial que esses diretores fizeram, elas, de uma certa forma, abordam disciplinas ou têm no seu currículo disciplinas que poderiam ajudar na formação desse profissional para o futuro exercício da gestão escolar, né? Ainda que ele vá trabalhar inicialmente como professor, ou enfim, ele não vá direto para a carreira da gestão escolar. Será que esse curso inicial, né, de uma certa forma, prepara esse profissional, né? E o que a gente viu, né, fazendo levantamento tanto dos cursos de pedagogia como das outras licenciaturas, é uma tendência de que a gente não tem um volume de disciplinas na maior parte dos cursos, que seja considerado, né, suficiente do ponto de vista de abrir discussões ou propor, né, reflexões sobre o exercício da gestão escolar, ou enfim, são ainda iniciativas que, enfim, a gente até acha que não necessariamente teriam também que dar conta, porque, na verdade, o curso de pedagogia, o curso de licenciatura tem outras preocupações, né, tem outras atribuições para além de formar a pessoa para o cargo de gestão, né, essa é uma característica da nossa organização aqui no Brasil, para a formação de profissionais da educação, né, normalmente, na maior parte dos outros países, a gente tem um curso específico, né, de formação inicial para a gestão escolar, né, ou um curso de pós-graduação também nessa linha. A gente experimentou algumas iniciativas, inclusive, né, no nível nacional, como escola de gestores e tudo mais, para a formação continuada, entendendo que a formação inicial não dá conta, né, quer dizer, o profissional que faça apenas pedagogia ou outra licenciatura não necessariamente teria, né, todas a sua formação consolidada para atuar na gestão escolar, né, a partir desse entendimento foram propostas outras iniciativas de formação continuada. Eu acredito, né, e aí é uma opinião pessoal minha, que a gente precisa rever esse modelo, né, eu acho que a atual reforma da formação de professores tem, né, de uma certa forma discutido isso, né, tentado enfatizar nos cursos de licenciatura a formação de professores e separando, né, a formação de gestores para um outro momento, que seria uma continuidade do curso, enfim, eu não sei se é exatamente nesse modelo, mas eu acho que de alguma forma a gente tem que pensar qual é o lugar que a gente quer para a formação dos diretores escolares, de forma geral, eu acho que isso é uma decisão no nível nacional. Como atribuição para o clima escolar, os atributos ou as estratégias, né, do clima, da atuação no clima escolar, tem uma série, né, de pesquisas nessa linha, a gente recentemente fez um grande levantamento sobre isso, eu acho que entre elas a gente poderia destacar, né, principalmente, né, as dimensões, né, porque geralmente os estudos de clima escolar trabalham com diferentes dimensões, né, para se medir e investir, né, no clima escolar.
notadamente as que têm estabelecido melhor resultados, ou mais resultados, né, no andamento da escola, elas estão relacionadas às proposições sobre a manutenção de um clima próprio para aprendizagem, um clima acadêmico, quer dizer, aquela escola onde as pessoas, especialmente o diretor, investe, né, para que se tenha um clima apropriado para aprendizagem, quer dizer, um clima que tenha tranquilidade, organização, rotina, disciplina, ambiente estrutural e físico, né, propício para aprendizagem, e as dimensões relacionadas às relações interpessoais, e aí envolvem tanto as relações entre diretor e sua equipe, a equipe entre si, a equipe e os professores, a equipe e os alunos, enfim, que as relações sejam relações de troca, possibilidade de diálogo, enfim, de colaboração. Então, nessa linha, acho que são as dimensões que têm tido mais foco das pesquisas, né, por terem sido associadas a melhores saídas da escola, né, melhores resultados da escola, e aqui eu estou falando não somente de resultado em testes ou em proficiência, medidas de proficiência, eu estou falando em menor rotatividade de professores, menor evasão escolar, menor índice de abandono, menor índice de adoecimento, tanto de professores quanto de alunos, enfim, a gente está falando aqui de vários resultados escolares nessa linha. Eu só reforço a mesma linha, eu concordo inteiramente, né? Assim, eu acho que, para mim está muito claro que não dá para... Você pode até ter uma vaga ideia do que seja a gestão, dos desafios da gestão, num curso de formação de professores, como são as licenciaturas, mesmo a pedagogia também é uma licenciatura, né? Mas formar professores já é uma tarefa suficientemente complexa e longa, eu diria. Eu diria que o curso já é curto demais, né? Você precisaria mais tempo para formar e dar aos professores os instrumentos, né, para que ele possa sair dali e se responsabilizar pelo aprendizado da sua turma, realmente. Eu acho que os cursos de formação de professores já precisam de um reforço. Você colocar ainda todas as questões da gestão, não me parece acho que você enfraquece as duas coisas, entendeu? Então, a minha opinião pessoal é de que, na verdade, o ideal seria partir, pouco a pouco, para pós-graduação, ser uma pós-graduação específica voltada para a gestão, né? Não é um mestrado acadêmico, com certeza, não é exatamente um mestrado pode ajudar, até um doutorado pode ajudar, tudo isso, mas os cursos acadêmicos, os cursos de pós-graduação acadêmicos, eles têm outra vocação, que é para formar pesquisadores. Não é a vocação necessariamente de formar o que os americanos chamam de practitioners, né? Então, as pessoas que vão ficar com a mão na massa, na escola, né? As coisas não são desligadas. É óbvio que um diretor que leia bem o seu entorno, leia bem a sua escola, né? Isso vai aí também uma dose de formação de pesquisador, então, lentes, né, que você forma. Isso é importante que esteja, mas eu diria que isso também é importante para o professor, deveria fazer parte em geral, né? O diretor tem que ler isso para além e ele vai ter que também fazer uma leitura da rede onde ele está, porque as relações no Brasil são por rede, né? A ordenação da rede, essa é uma interlocução permanente do diretor, além da comunidade interna e das famílias, né? Então, são outros níveis de desafio que precisam ser tratados no detalhe, com o tempo, né? E também uma formação mais que também desenvolva essa capacidade de criar e de se responder rapidamente à contingência. Na minha opinião, os diretores, a grande maioria dos diretores, está sempre às voltas com contingências. Sempre. Então, é muito difícil se você não pensa antes sobre isso. O que eu faria, o que eu não faria, isso pode ter, se fizer isso, que consequência tem, e por aí vai. Então, acho que esse raciocínio é preciso elaborar, e não é simples de fazer isso. Também não é simples, e não acho que dá para fazer tudo em 4 anos, como nós temos hoje em dia das licenciaturas, acho que não daria. Você tem que ter pelo menos mais 1 ano depois. Perfeito. E eu vou usar nossos últimos minutinhos para fazer a última pergunta,
que é do William Alves Paiva, da Diretoria de Ensino Jacareí, Escola Joaquim Simão. E aí ele cita uma parte do artigo, é uma citação da citação. Inúmeras pesquisas nacionais e internacionais em sociologia da educação indicam que, se o background familiar da família tem um peso importante na definição do desempenho acadêmico do aluno, alguns fatores intraescolares poderiam minimizar o efeito da origem social, promovendo a eficácia e a equidade na oferta educacional. E aí ele pergunta: como podemos contribuir ativamente em situações que alguns fatores intraescolares fogem da governabilidade do diretor? É uma boa pergunta. Bom, todas as perguntas estão sendo ótimas. Eu queria também aproveitar para agradecer, já que vai ser a última, vou agradecer logo de uma vez a todos. É muito bom poder pensar sobre elas. Esse é um desafio, na verdade, e é um desafio difícil de responder assim em tese, né? Porque eu acho que tem fatores intraescolares que realmente o diretor tem pouca autonomia. Por exemplo, né, a escolha dos seus professores. Não é isso? A gente recebe os professores que recebe, ponto. Você não tem, assim, né, você não sai fazendo a sua própria seleção, né, com quem você quer trabalhar, quem você acha que daria conta melhor daquela realidade, etc. Não, né, você tem que estar aberto. Então, eu acho que a postura, você tem que saber para onde você quer ir e tem que saber ouvir, né? Então, aonde você não tem autonomia, a gente não tem e tem, é tão interessante, né? Porque sempre há alguma brecha, né? Mas ela começa por conhecer o outro. Estou me lembrando agora de uma diretora que eu entrevistei há muitos anos já atrás, e que ela falava exatamente disso: eu não posso escolher os professores, e tem sempre um ou outro que, enfim, não quer saber dos alunos, que é preconceituoso, que é isso, e eu não posso mandar embora. O que eu faço com esse professor? Eu falei: aí, o que você faz? Eu falei: eu torno a vida dele um inferno. Tá, não precisa ser isso, mas assim, ela ouve. O outro professor, o outro diretor, uma das diretoras que a Ana entrevistou, e que eu também já conhecia de outras pesquisas, ela ouvia muito os professores, tem que ouvir para entender de onde está vindo, né? E tem que tentar conseguir construir momentos de reflexão dentro da escola também. Vai conseguir tudo? Não. Mas eu acho que os esforços, o compromisso, né, cotidiano do diretor numa mesma direção, isso comunica muita coisa à comunidade escolar, né? E até os limites que ele vai ter. A tendência, geralmente, é que você vai ficando mais tempo, e aí é uma questão também das carreiras dos diretores nas escolas, se eles podem ficar mais tempo ou não, né? Que você possa ir conquistando, e quem não se sente bem ali vai acabar saindo também. Mas tem que ter claro qual é o projeto, qual é a chamada, e é um processo de conquista, naquilo que a gente não tem autonomia para decidir, que o diretor não tem, muitas vezes, autonomia para decidir. Mas ele também não tem autonomia para decidir, ou tem pouca, ou quase nenhuma, para decidir quem serão os alunos, se vão ser mais ou menos problemáticos, se famílias mais pobres ou não, né? Ele, em princípio, é uma escola pública, ele tem que acolher a todos. Então, tudo vai ser um exercício de escuta, né? Compreensão, como é que eu vou lidar com isso, criação, pensar, retomar o foco a cada momento, qual é o pequeno passo que eu posso fazer hoje, né? E ver se isso pode ser comunicado continuamente com a comunidade escolar como um todo. A autonomia é sempre relativa. Bom, não, eu só acrescento que, enfim, concordo, né, que muitas das questões relacionadas, né, aos fatores intraescolares que poderiam, né, melhorar o resultado da escola, podem não estar, né, ao alcance da atuação do diretor, ou fogem, né, ao exercício, né, da direção escolar. Uma questão que a gente tem discutido, né, sempre é como, por outro lado, o diretor pode fazer valer, né, dessa sua
autonomia relativa, ou desse espaço que ele tem, né, de discricionariedade para agir em algumas situações, tentando fazer as escolhas que têm que ser feitas, né, e as decisões que têm que ser feitas em todos os momentos, da melhor forma para favorecer, né, o que ele considera ser o objetivo da escola. Então, ainda que ele não possa, por exemplo, escolher, né, os professores, fazer seleção de professores ou demitir professores que não estejam, né, correspondendo ao trabalho que é esperado na escola, não é essa relação de trabalho que é estabelecida, né, no serviço público e nas escolas que ele dirige, ele tem algumas estratégias, né, da mesma forma que a Cíntia, né, deu exemplo, assim, né, conheço alguns diretores que falam, quando chega um professor novo na escola, eu tento alocá-lo, né, numa turma em que ele vai trabalhar em parceria com um professor que tem uma postura muito bacana, que é um professor muito envolvido, enfim, porque ele sabe que, de uma certa forma, né, isso a gente tem estudos que mostram isso, né, que os primeiros anos na escola, tanto para professores como depois para o diretor no cargo de direção, eles são determinantes, né, e em algumas situações elas acabam sendo, né, aquilo que eu estava dizendo, que são contagiantes, né, que fazem parte, né, do ethos da escola, que fica difícil para o professor, ainda que ele tenha uma postura que não seja exatamente que comungue, né, com daquela comunidade, fica difícil para ele não agir daquela forma, né? Então, se ele está num grupo de professores e ele está ali trabalhando com um professor de parceria, né, na mesma série, que é muito envolvido, que é participativo, que, enfim, que está desenvolvendo um trabalho interessante na escola, ele acaba sendo, de uma certa forma, contagiado por aquele ambiente e acaba sendo levado, né, por esse caminho. Então, eu acho que cabe, né, naquela linha do clima escolar que a gente estava discutindo, ao diretor, nesse sentido, tentar cuidar desse nível de relação interpessoal que existe na escola, né, dos espaços de colaboração e trabalho em equipe que existe na escola, para que quem chegue, né, no caso dos professores, possa se sentir parte daquela equipe e comungue, né, com os valores que já estão construídos ali dentro. Isso vale também para a questão, por exemplo, com relação à estrutura física, né? A gente tem visto aqui no Brasil, isso faz muita diferença, né? A estrutura física da escola, né, o espaço da escola, o cuidado com que a escola é tratada, enfim, né, a gente sabe que isso é um desafio ainda, né, para as escolas públicas no Brasil, mas a gente tem visitado escolas aqui no município do Rio, por exemplo, da mesma rede, que recebe o mesmo tipo de aporte, enfim, né, de recurso financeiro, mas que tem um cuidado e uma manutenção e um aspecto, né, de acolhida e de cuidado mesmo com o espaço, que a gente sente na hora que a gente entra na escola, né? A gente põe o pé dentro da escola, a gente percebe, né, que as pessoas ali dentro estão cuidando daquele espaço, ainda que com recursos escassos, ainda que com desafios, com situações que fogem, né, ao domínio do diretor. Então, acho que é muito cuidar para que dentro daquele limite que ele tem de atuação, ele consiga fazer o que for melhor, né? E aí eu acho que cabe a nós, né, que estamos aqui tentando fazer pesquisa, estudando e discutindo, cabe, né, a agenda política, enfim, tentar possibilitar um diálogo para ajudá-lo a fazer as melhores escolhas. Eu acho que nesse sentido, essa conversa toda faz sentido, né? Assim, né, trazer pesquisa, formação, extensão e atuação para conversarem sobre o que pode funcionar, porque pode funcionar. Perfeito. Acho que essa fala foi perfeita para a gente encerrar tudo que foi dito hoje. Acho que foi muita coisa. Fiquei muito feliz. Acho que as perguntas foram muito boas. A interação, eu tinha comentado com vocês que a interação geralmente era boa e, de fato, os nossos espectadores fazem perguntas muito legais. Então, enfim, fiquei muito feliz. Ana, Cíntia, muito obrigada por vocês terem estado com a gente hoje. E acho que é isso, gente. Encerramos mais um seminário. A Júlia vai colocar na tela agora o link de avaliação, né? Aquele feedbackzinho, vocês sabem. Contem pra gente o que vocês estão achando. Sugiram nomes de pessoas, temas que vocês querem que a gente traga. Enfim, por exemplo, gestão escolar foi um tema que apareceu bastante, por isso que a gente convidou pessoas para falar sobre isso. Então, alimentem isso para a gente conseguir fazer seminários que conversem com o que vocês queiram ver. E muito obrigada.